Olá galera, boa tarde. Já estamos ao vivo aqui no Instagram. Hoje um pouco mais cedo, considerando o fuso horário do nosso convidado de hoje, né? Que ele está falando de Belgrado, da Sérvia. Ele está na Europa. Então eu convido vocês a entrarem nesse bate-papo hoje extraordinário sobre intercâmbio, sobre viagens, sobre essa aprendizagem fantástica que se adquire viajando pelo mundo, tá? A gente está ouvindo agora a linda canção de U2, belíssima música, né? Em Nome do Amor. Convido vocês todos a entrarem na sala, participem. Maurício já está conosco, Joana Dark, Bárbara da Espanha, massa, Girlande Viagens. Meu querido, forte abraço. Vou trazer o Maurício para a sala, hein? Enquanto vocês ficam curtindo aí essa belíssima canção, eu espero que a conexão não dê nenhum problema. Eu acho que está todo mundo bem. Opa, vamos testar Pra ouvir? agora, né? Agora vamos ver se funciona. Vamos lá, tudo tranquilo aí? Sim, ouço bem. O enquadramento, você está me vendo bem? Vejo sim, Luiz. É porque aqui em casa eu sou acusado de ter a cabeça muito grande. Eu tenho dois assessores aqui, são os meus filhos, e o tempo todo eles ficam me corrigindo, né? Aí, sua cabeça fora do Tá enquadramento, aí ocupando muito espaço. eu me e tal. Meu irmão, que prazer grande te rever, cara. Nem que seja assim, né? É como como o pessoal de bom senso vem se reencontrando nesses tempos de hoje, né, à distância. Felizmente a gente tem essas ferramentas que auxiliam, mas, poxa, o prazer é todo meu de poder trocar essa ideia contigo, Luiz. Já é a segunda vez que a gente toca nesse assunto, né? É verdade. Houve um outro momento lá no Monsenhor, alguns anos atrás, e, poxa, é um prazer enorme, um prazer todo meu poder trocar essa ideia e partilhar essas experiências. Maravilha, Carol. De vez em quando eu vou olhar aqui do lado do pouco, é porque eu tô do lado de um computador aqui, aí eu preciso fazer essas, digamos assim, essas conexões aqui para... Esse malabarismo. Esse É, malabarismo. exatamente. Mas, meu irmão, Tranquilo. veja bem, antes da gente começar, antes de eu passar a palavra para você se apresentar, eu quero agradecer imensamente a tua disponibilidade, o apoio da tua família, né? Eu tenho certeza que a Joana, que está aí na sala, está super emocionada, tanto quanto eu fico emocionado, porque parece que eu sou da família. Eu fico muito feliz, cara, em saber que um filho de escada está passando por uma experiência tão rica como essa. Eu tive a oportunidade de sair do Brasil 2 vezes. Assim, é extraordinário. A gente aprende demais. A professora Betânia, do Epitácio, aqui do Cabo, está na sala, professor Orlando, vários colegas entrando. Muito obrigado pela presença de vocês. A minha filha deve ter interrompido o jantar. Ela mora em Palência, na Espanha. Ela disse a mim que ia chegar agora. Ela deve ter interrompido o jantar na sala, né? Bárbara, o dela, sejam bem-vindos. Olha, antes de começar esse papo contigo, eu sempre faço uma leitura e prestando solidariedade, obviamente, para os dados da Covid no mundo. Eu sempre faço isso. Por que eu faço isso? Porque a gente não pode naturalizar a morte, né? A gente não Perfeito. pode naturalizar, apesar de ter uma pandemia, uma coisa que pegou a todos de surpresa, mas a gente Sim. sabe que países trataram esse momento de forma diferente. No mundo hoje, mais de 14 milhões de casos, quase 15, infelizmente, 616 mil óbitos no planeta hoje, atualizando. Estados Unidos, país que negou, negligenciou bastante, é o campeoníssimo, infelizmente, quase 4 milhões de casos, com 144 mil óbitos. O Brasil já ultrapassou a casa dos 2 milhões, com 88 mil casos fatais. Eu peço a vocês todos um pensamento, uma transferência de sentimentos, de energia positiva para todas essas famílias que estão sofrendo nesse momento. E eu aproveitei, já que você está falando da Sérvia, está falando de um país europeu, eu aproveitei e pesquisei também os casos de Covid. 22 mil casos, hoje, pesquisei pela Microsoft, 49 óbitos, apenas 99 óbitos, perdão, 499 óbitos.
Eu mesmo anotei, estava lendo errado. Então, meu querido, eu presto minha solidariedade aos sérvios, a todas as pessoas do mundo, a todas as pessoas aqui do Brasil, de escada, infelizmente, algumas pessoas foram vítimas. Mas agora vamos entrar na nossa conversa, né? Muita gente está ansiosa para saber quem é você. Porque eu te conheço, a tua família te conhece, mas como você é um cidadão do mundo, né? Tem muita gente que não te conhece. Então fica à vontade aí. Então, normalmente essa pergunta leva para uma resposta mais acadêmica, né? Então, levando por esse caminho, eu sou Luiz Maurício, tenho 25 anos, sou formado em eletrônica pelo IFPE e em direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Mas eu acho que mais importante do que isso, eu sou neto de seu Wilson, de Dona Maria José, sou filho de Joana e sou padrinho de Maria Flor, né? E ao longo dessa conversa, a gente teve uma conversa breve sobre a pauta, mas eu acho que ao longo dessa conversa vai ficar muito clara a importância de cada um desses elementos. Porque, sinceramente, eu acho que cada passo é dado por um motivo e se eu tivesse vindo de um contexto familiar diferente, muito provavelmente eu não estaria aqui hoje com o pensamento que eu tenho, com as oportunidades que eu tenho, porque não dá para se negar uma série de privilégios, né, aos quais eu tive acesso ao longo da minha vida e que me propiciaram estar vivendo isso agora, estar por aqui hoje. Entende? Mas, assim, basicamente, como diz a minha bio no Instagram, eu sou um bacharel em Direito pela UFPE, que, mesmo depois de aprovado na OAB, achou que ia ser muito mais divertido botar uma mochila nas costas e sair pelo mundo. Aí foi isso que eu fiz. E fazendo inveja a muita gente. Eu acredito. Eu acho que é muito uma questão, é muito mais uma questão da prioridade e da coragem, entende? Lógico, há casos e casos, né? Eu não tiro como garantida a minha situação. Não digo que, poxa, qualquer um consegue fazer isso. Não é exatamente por aí, né? O caminho não é exatamente esse. Felizmente tive contato com muita gente de muitos panos de fundos diferentes ao longo da minha trajetória. E esse pessoal me mostrou que, poxa, às vezes é meio complicado você pensar em fazer uma viagem pelo mundo com um mochilão quando tu és a principal fonte de renda da tua família, entende? Felizmente eu não precisei me preocupar com isso, e graças a essa falta de preocupação com esse ponto fundamental, hoje eu consigo fazer essa viagem. Mas assim, uma coisa que eu acreditava muito, Luiz, eu acho que essa é uma das coisas que a gente talvez vá conseguir quebrar aqui, espero que a gente consiga quebrar aqui, é a ideia de que viajar é algo absurdamente intangível, que você precisa ter rios e rios de dinheiro, enfim, que não necessariamente é verdade. O problema é que a gente está muito acostumado a um modelo de viagem que normalmente o pessoal quer vender, que é vai estudar inglês em Londres. Putz, vê o preço da Libra hoje, sabe? Há alternativas, e essas alternativas podem ser, sim, bastante viáveis. Enfim, ao longo da conversa a gente vai conseguir espraiar melhor esse leque. Tranquilo, beleza. Aproveitando, já que você já tem um percurso, né, dado por esse caminho, por essas viagens, esse modelo de intercâmbio, que existem vários modelos. Quando foi que começou essa tua vida? Certo. Eu costumo dizer que começou quando eu tinha 7 anos. Minha avó deu o melhor presente que eu já ganhei na minha vida, que foi um mapa. Ela me deu um mapa mundi, né? Tinha lá o planisfério, e ao redor tinha as bandeiras dos países. E aí eu, pequenininho, peguei o meu caderninho de 96 páginas e comecei a fazer o desenho das bandeiras com giz de cera, lápis de cor e tal. E assim, até hoje eu sei uma porrada de bandeira decorada por causa desse exercício de ir copiando as bandeiras. Eu era alucinado nesse negócio desde muito pequeno. E isso acabou abrindo bastante minha cabeça para uma curiosidade, né, das outras culturas, dos outros idiomas, dos outros países e tal. Com o passar do tempo, eu acabei entrando, né, fazendo ensino médio lá no IFPE,
E aí eu comecei a ter contato com outras pessoas, que, poxa, alguns colegas que viajavam para o exterior eventualmente, como eu falei, tem muita gente de muitos estratos sociais diferentes juntos. Então, ter contato com essa galera me mostrou que, opa, peraí, então não é algo tão distante assim quanto parecia quando eu era mais jovem, né? Formei em eletrônica, e aí, como faria todo o sentido do mundo, e tá ali pertinho, eu saí de eletrônica e fui para direito. Mas vê só, o que motivou, né, muito essa mudança de áreas é porque eu senti a eletrônica muito teórico e eu queria causar algum impacto prático. Então, eu entrei para a faculdade de Direito por acreditar que, poxa, eu posso eventualmente ser útil de alguma maneira, de uma maneira prática, através dessa graduação. E acabou acontecendo, mas de uma maneira totalmente diferente, né? Tem uma música do Led Zeppelin que eu adoro, o nome dela é 10 Years Gone, que diz que, assim, às vezes o rio muda o seu curso, mas ele vai sempre alcançar o mar. Então, felizmente, houve algumas reviravoltas, mas eu acabei chegando mais ou menos onde eu queria, né? Quando eu cheguei na faculdade, eu conheci uma ONG, e foi através dessa ONG que se tornou realmente viável Olha, viajar. tem gente no grupo aí, tem jovens estudantes, todo mundo que não sabe o que é ONG. Traduz isso Certo. aí pra gente, tá? Beleza. Essa ONG, né, essa organização não governamental, a IESEC, o nome, ela é uma ONG diferente, assim, eles têm uma função muito específica. Acho que a maior parte do pessoal já ouviu falar do projeto Flautistas do Coque. É um ótimo exemplo que eu sempre dou. Então vamos imaginar o seguinte cenário. O pessoal do Flautistas está precisando de um professor de saxofone. E eles precisam de um professor de sax com X anos de experiência. Então, eles entram em contato com essa ONG, com a ESEC, e dizem assim, ó, gente, estou precisando de professor assim assado, com esse perfil. Vocês conseguem essa pessoa para gente? Então, a ESEC pega esse perfil, coloca numa plataforma que é global, e aí pode ser que um saxofonista do Paquistão veja essa oportunidade e diga, poxa, eu gostaria de trabalhar lá no COC, dando aula de sax. Aplica, e aí é feita uma triagem para que essa pessoa seja absorvida por esse projeto e consiga trabalhar nele, entende? Foi uma coisa muito interessante, porque esse meu primeiro contato com essa ONG foi em 2015. E isso é muito resultado de uma coisa que existe lá em casa que eu acho super engraçado, que é assim, desde que a gente é pequeno, né, minha irmã e eu tenho uma irmã mais nova, Larissa, se Larissa ganha um presente que custou X, eu tenho X de crédito em casa. Então, meus pais sempre prezaram muito por manter esse equilíbrio, né, de gasto. E em Uma 2014, isonomia. exato. Em 2014, a Larissa foi selecionada pelo programa Ganha o Mundo e foi para o Canadá. Então, eu me lembro que no aeroporto, quando ela embarcou, a minha mãe, lavada em lágrimas, como não poderia deixar de ser, disse que, assim, com certeza de coração partido, mas assim, ela disse, ó, tua irmã tá tendo essa oportunidade, então a gente vai conseguir organizar para que você vá também. Só que foram coisas totalmente diferentes, né? Eu acabei indo para o Peru, em 2015, para uma cidadezinha chamada Tacna, lá no sul do Peru, fronteira com o Chile. Uhum. Lembra que no começo eu tinha falado que o mais importante do que qualquer outra das coisas... Enquanto você descansa a sua garganta e toma um gole d'água, é importante. Eu quero registrar aqui a quantidade de pessoas. Tá muito legal, uma live com 24 pessoas, só que passando pela live, geralmente no final, são 80, 90, 100 pessoas. Mas assim, tem algumas pessoas que eu quero registrar, os seus parentes, vários deles passaram, que eu vi rapidamente. Meu amigo Márcio. Sim, você só vê Leão no nick, né? Leão, certo. Um abraço a todos vocês. Eu quero agradecer a família Leão, né, por ter colocado esse cara no planeta para estar fazendo um trabalho que a gente vai conhecer um pouco mais daqui a pouquinho. E entrou um amigo nosso, o irmão Luciano, que trabalhou conosco lá no EREM Monsenhor João Rodrigues de Carvalho, a escada,
inclusive de Larissa, né? Porque eu acho que enquanto Larissa estava estudando lá, ele estava trabalhando lá no Monsenhor. Uhum. Então, Luciano, um abraço para você, meu querido, e boa sorte na sua nova empreitada. Eu estou fazendo esse registro, porque vários outros entram e eu sempre faço, né? Como Altaíde, Denise, quem entra aqui, eu registro e desejo boa sorte para vocês. Mas, meu irmão, vamos voltar, porque a conversa está muito boa. Você estava no Peru. Isso. Então, vê só. No começo eu tinha dito, né, que mais importante do que qualquer outra dessas coisas, do que, enfim, formação acadêmica, eu sou fruto de uma família incrível. E eu sou o padrinho de Maria Flor. Que, assim, eu digo que de 2009, né, de 11 de novembro de 2009, que foi quando Flor nasceu, até hoje, tudo de bom que aconteceu na minha vida, direto ou indiretamente, está ligado àquela criança. Maria Flor é uma criança autista, e em 2015, quando eu tive o primeiro contato com a IESEC, eu vi uma série de projetos, e esse projeto do Peru me encheu os olhos, porque era um projeto com crianças com deficiência. Então eu apliquei, fui selecionado, e aí fui lá para o Peru para trabalhar num colégio, numa escola pública, uma escola pública especial. O Peru ainda, ao menos até 2015, hoje sinceramente não sei como é que está essa situação, mas o Peru fazia o que o Brasil tinha na década de 90, né? Essa separação de escola típica e escola especial. Então, eu fui trabalhar no Centro de Educação Básica Especial Félix Carolina de Repete, e foi lá, Luiz, que eu consegui entender como eu me sentia bem com o trabalho voluntário, entende? O meu primeiro dia de trabalho, realmente, assim, na escola, porque houve um pequeno desencontro, eu cheguei lá no período de férias de meio de ano. O primeiro dia de trabalho foi no dia 10 de agosto de 2015, que era o dia do aniversário da minha mãe. E aí eu já estava emocionalmente abalado, primeira vez que eu ia passar o aniversário dela longe de casa e tal. Esse ano vai acontecer de novo, enfim. Mas assim, eu cheguei meio abalado no primeiro dia, e as salas, elas tinham normalmente 6 crianças por sala. E cada um deles tinha uma atividade diferente. Um deles, Anthony, ele tinha 14 anos, mas assim, super franzino, porque ele não andava sozinho, então ele acabou não desenvolvendo tão bem a musculatura. Então, quando chegou na hora do intervalo, o professor me pediu para ajudar ele com a comida, entende? Então, eu peguei lá o pratinho dele e fui ajudando ele a levar a comida para a boca, porque ele não tinha coordenação do pulso para colocar a comida na colher. Ele levava a boca, mas esse movimento aqui ele não fazia. E aí, assim, durante todo o período ele ficava com o olhar perdido no horizonte e com esse movimento para frente que é muito característico das crianças com autismo. E aí, assim, depois de uns 20 minutos, né, terminei de ajudar ele com a comida e tal, e peguei o guardanapo para limpar a boca dele. E nessa hora que eu estava limpando, ele focou de fato assim, o olhar em mim e começou a sorrir. Assim, eu já estava acabado por natureza, mas esse agradecimento sem palavras dele foi uma coisa que assim, me fez chorar muito, eu fiquei muito abalado. E eu disse, poxa, para que eu quero... porque eu passei tanto tempo buscando um intercâmbio, sei lá, de turismo, ou até mesmo para estudar um idioma no exterior, alguma coisa assim, se eu posso encontrar esse tipo de experiência aqui, entende? Eu entendo, Luiz, perfeitamente o pessoal que viaja para fins acadêmicos, é perfeitamente louvável, mas assim, eu quebrei algumas barreiras, né, algumas estruturas na minha cabeça nesse momento. A primeira com o idioma, porque, poxa, eu acho que essa questão do falar, né? Eu saí do Brasil sem falar nada de espanhol, por mais que se pareça, né? Tô aqui na Sérvia, definitivamente não falo nada de sérvio. Antes estava na Turquia, nada. Embora fale inglês, mas assim, eu percebi que a gente consegue se comunicar de maneiras outras, entende? E eu de fato aprendi espanhol quando eu estava no Peru, quando eu fui obrigado a falar o idioma, você acaba desenrolando. Ou fala, não come, então dá-se um jeito. E assim, principalmente, uma coisa que batia muito forte na minha cabeça era o seguinte: o que é que eu estou deixando nesse país que eu estou visitando, sabe?
eu poderia fazer uma viagem meramente turística e deixar o meu dinheiro nos penduricados que eu compro de presente para a família quando eu levo de volta. Mas no Peru eu deixei uma experiência. E o Peru deixou uma experiência em mim também, entende? Então, assim, essa forma de viagem, a partir daquele momento, se mostrou a única maneira de viajar que eu entendia como viável. Porque existia de fato um intercâmbio, existia de fato uma troca. Eu estava levando coisas para minha vida e estava deixando um pouquinho de mim naquele lugar, entende? Então, isso é maravilhoso. eu realmente entendi que essa era a melhor maneira enfim, de viajar e seguir esse tipo de saciar um pouco essa vontade de conhecer outros lugares, mas sempre tendo experiências mais profundas do que o mero gastar dinheiro com um determinado ponto turístico ou qualquer coisa desse sentido, entende? E levei isso pra vida. E tô levando isso até agora. Você acha que você já se considera uma pessoa, eu vou usar um termo bem popular, uma pessoa viciada nisso que você faz? Você acha que consegue se estabelecer e morar num cantinho, ficar num lugar paradinho, ou o teu destino parece que, não sei, o que é que se passa aí Então, na tua vamos cabeça, lá. em termos de planos Aham. futuros? E de aptidão mesmo, né? Já que você ama fazer, você está Uhum. fazendo e demonstrou isso em diversos momentos. Já. Luiz, então, é muito interessante essa tua pesquisa, essa tua pergunta pelo seguinte. Vamos lá, por que eu estou viajando, né? Essa é uma pergunta interessante de se fazer. Eu terminei a graduação no ano passado e eu acho que todo mundo que se forma fica um pouco se perguntando isso tá aí agora, né? O que é que eu faço? Porque terminei a faculdade e a gente sempre escutou aquela historinha ah, não, vê, tu estuda, entra na faculdade, se forma, arruma um emprego para ganhar muito dinheiro, se casa e tem filhos, entende? Sempre foi essa historinha. Mas aí quando você termina a faculdade, você olha assim, tá, qual é o momento em que o emprego dos sonhos cai de paraquedas? Porque até agora nada, né? Então, eu estava muito nessa de, poxa, o que é que eu vou fazer a partir de agora? Eu estava trabalhando, mas não era um emprego que eu queria manter para a vida, não era algo que eu me via fazendo para sempre. Uhum. Então, eu disse, poxa, eu acho que eu tô muito novo para tomar a decisão do que eu quero fazer pro resto da minha vida. E aí eu disse, caramba, eu vou unir o útil ao agradável, porque eu tenho 24 anos, tinha, né, no final do ano passado, estou formado, a OAB era outra grande obrigação que eu também tinha passado, tá todo mundo saudável em casa, não existe nenhuma pandemia, pelo menos sequer imaginava, né? Então, quer saber? Eu vou viajar para conhecer o leste da Europa, que é uma região que eu sempre tive muita curiosidade para conhecer, do antigo Cortina de Ferro, e também é uma área bem mais barata do que a parte ocidental da Europa. Então eu vou embarcar nessa aventura aí. Aproveito esse tempo para um amadurecimento, porque eu me entendia como imaturo demais para, entende, parar e, não, agora eu vou tomar a decisão do que eu quero fazer daqui para frente. Como acredito que boa parte dos pais, os meus, também insistiam muito na história do concurso, e eu dizia bastante à minha mãe, poxa mãe, eu tenho uma impressão muito firme de que o momento em que eu assinar um termo de posse vai ser o primeiro dia do resto da minha vida. E eu não quero esse momento aos 25 anos. Eu quero antes viajar para conhecer bastante coisa, adquirir mais capital cultural, para em determinado momento dizer, tá, agora eu posso realmente me acomodar aqui, ficar estabelecido nesse local e viajar, sei lá, nas férias, uma vez ao ano, entende? Mas assim, pessoal de casa pode ficar tranquilo, eu não me imagino nesse ritmo de viagem para sempre. Eu sinto muita falta de casa, da minha família, principalmente, né? Eu acho que ficou muito claro Wilson, que a gente é muito.
O Wilson colocou aí, esse é meu menino. Eu fico imaginando como é que essas pessoas ficam reagindo. Eu fiz essa pergunta, mas preocupado também com a tua resposta. Aqui do lado de lá, tem muita gente torcendo para você, Sim, de para voltar, alguma né? forma, te quietar. Tudo bem, vamos lá. Sim, sim, sim. Não, mas eu não trabalho com essa hipótese de ficar viajando indefinidamente, né? Ah, eu disse em casa e continuo dizendo isso. Eu não vou dizer quando vou voltar, eu vou simplesmente aparecer no portão tocando na campainha. Eu acho que eu tenho um quê dramático muito forte, mas porque eu não quero nenhum tipo de pressão assim ou expectativa. Eu acho que eu vou voltar quando eu me sentir pronto para voltar ou quando eu me sentir obrigado a voltar, né? Uhum. Porque é um outro ponto que a gente vai acabar tocando eventualmente, mas assim, ser brasileiro no meio de uma pandemia, um brasileiro no exterior, no meio de uma pandemia, quando a gente tem um irresponsável dessa magnitude ocupando a presidência, não é fácil. Aqui Eu no fui Brasil. rejeitado. Não, a minha situação aqui enquanto brasileiro, né? Porque o presidente do Brasil não deu a devida proporção à pandemia. Poxa, a gente não é exatamente o pessoal mais desejável do mundo. O Brasil está em lista vermelha porque é o segundo país com mais casos. Então, assim, cara, eu fui barrado em fronteira, A entende? imprensa mundial repercute isso. Como os Sim, brasileiros que foram carimbados por conta, né, uhum, desse descaso, é, dessa forma como o Brasil, como o nosso presidente, tratou essa pandemia. sim. É interessante porque, assim, eu tô aqui em um ambiente com várias pessoas de vários países. E mais de uma vez eu tive que responder a pergunta poxa, mas como foi que isso aconteceu, né? Porque não combina com a imagem internacional do Brasil, um presidente como que o país tem hoje em dia. Então, leva-se um tempo até que o pessoal consiga compreender a linha do tempo inteira. É Mas o que sim, você está dizendo, o que você está dizendo bate com que sai em toda a imprensa internacional. Inclusive, o meu genro aí da Espanha, ele manda sempre para mim jornais aí da Espanha que uhum, repercutem notícias do Brasil. Eu leio The Guardian, porque tem The Guardian em português, né? Tem o País em uhum, português, BBC de Londres, eu saio lendo, saio pesquisando, e além de sim, assistir muita TV, então, cara, a imagem do país no exterior ficou no chão, está no chão, está muito mal. sim, Né? sim, sim, sim. Está muito mal. E eu E, fiquei muito preocupado, era uma das perguntas que eu ia fazer. Como é que você, como brasileiro, estava convivendo com essa realidade? Mas assim, tem outros brasileiros por aí, não tem? Além de você? sim, sim, sim. Aqui nesse projeto tem mais dois. Mas, assim, ambos estão já há anos viajando e tal. Mas essa é uma coisa muito interessante, viu, Luiz? Assim, embora não tenha muito sentido. Vê só, eu estava no Brasil em janeiro. Então, quando eu estava no Brasil, sequer se falava em coronavírus na América do Sul. É, mesmo não estando no Brasil, o meu passaporte faz com que eu seja barrado. Entende? Em alguns países, o que se leva em consideração é o local onde você estava anteriormente, mas em vários outros, por exemplo, a Bulgária é um país Uhum. no qual, se eu apresentar somente o meu passaporte, é, sem nenhum tipo de carta de recomendação ou visto de trabalho ou qualquer coisa que comprove que eu estou entrando no país, eu estou querendo entrar no país para exercer alguma função indispensável, eu vou ser barrado de novo, né? Já aconteceu quando eu estava É. saindo da Turquia para. Eu estava saindo de Istambul para Plovdiv, e aí fui barrado. Enfim, Você foi terrível a barrado na experiência. Turquia, repete aí. Você foi barrado entre a Vê só, Turquia e... Vai. Traça, é, traça o percurso aí e está ok, identificando os até. pontos por onde você viajou, por onde você entrou, Uhum, as dificuldades todas até chegar onde você está agora. certo. Isso é muito interessante. E outra coisa, para quem Vê não só. conhece o leste Uhum, europeu, facilite ao máximo, tá? uhum, Tá? Turquia, Bulgária, Romênia, os países próximos. É importante lembrar que onde você está fazia parte da antiga Iugoslávia, né? Ontem eu fui, isso, exatamente. ontem eu fui dormir tarde por sua causa. Até Globo Repórter sobre a Sérvia eu assisti. Fiquei encantadíssimo. Mas eu vou passar a palavra para você. Sim, As pessoas querem ouvir você. Vamos lá. vamos lá. Em 2019 eu comecei a planejar essa viagem, né? Comecei a guardar dinheiro, porque eu planejava ficar em média um ano e pouco viajando.
Daqui a pouco a gente toca nesse assunto, de como se viaja assim, mas a princípio o meu planejamento era o seguinte: eu ia fazer um outro intercâmbio com essa mesma empresa, essa mesma ONG, a ESEC, para Itália, para trabalhar com refugiados de guerra. Depois eu ia para Istambul, na Turquia, para trabalhar numa escola de ensino médio, dando aula sobre direitos humanos. E depois eu ia começar a viajar pelo leste europeu, né? A princípio, o meu trajeto ia ser saindo da Turquia para a Bulgária, da Bulgária Romênia, Romênia Moldávia, Ucrânia, Rússia, e aí descia Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Polônia. A Polônia seria um fechamento de um ciclo da viagem, porque seria onde eu ia visitar Auschwitz, que eu acho que assim é uma coisa que está me machucando muito, é não poder entrar na Polônia, que é a União Europeia, né? Porque Quem eu acho que é um esteve aí tapa o na ano cara. passado é o professor Antônio Augusto. Esteve em. Antônio Augusto. Sim. Esteve aí recentemente. Eu sinceramente acho que Auschwitz é um dos lugares que todo mundo meio que precisa ir para levar um tapa na cara e ter um pouco mais de responsabilidade, porque às vezes parece distante, sabe, o que aconteceu no nazismo. Mas não é. Mas não é. E se a gente for olhar como tudo começou na Alemanha, é assustadoramente parecido com o que a gente viveu no Brasil. Então, eu prefiro ser chamado de alarmista do que me arrepender de não ter aberto os olhos anteriormente. Então, o que aconteceu? Eu saí do Brasil no dia 20 de janeiro, fiz uma parada de 3 dias em Lisboa, e de Lisboa eu fui para a Itália, para uma cidadezinha chamada San Pietro Vernozzo, no sul da Itália, fica entre Bari e Lecce, na região da Puglia. E lá eu passei 6 semanas trabalhando com refugiados. Normalmente eram adolescentes, né, eram jovens de 15, 16 anos. É meio complicado traçar exatamente a idade, porque boa parte alguns deles vêm do Paquistão, mas a boa parte deles vem da África subsaariana. E o pessoal dessa região ainda sofre um pouco com essa dificuldade, que era muito comum no Brasil até algum tempo atrás, de registro. Então acontece muito de a própria pessoa não saber exatamente qual a própria idade, né? Mas em teoria eles tinham de 14 a 15 anos até 18 anos e 6 meses. E aí eles são acolhidos nesse espaço no qual eu estava trabalhando, ficam nessas residências, né, durante esse período, enquanto é feita toda a burocracia de documentos deles, e também são levados à escola, né, e para curso profissionalizante. Então eles aprendem o italiano e aprendem uma profissão, né. Eu tentei aprender italiano, pensei que ia ser tão fácil quanto o espanhol, não foi tão fácil, eu acabei tendo que estudar um pouco depois, estou engatinhando, mas assim, o estudo do italiano foi o que me salvou durante a quarentena na Turquia, mas eu chego lá. Então o que aconteceu? Quando terminou o meu trabalho lá, né, com esse pessoal, que foi de fato um trabalho incrível, porque me mostrou muito claramente, Luiz, o que são refugiados. E são pessoas, só, entende? Quando eu era mais novo, eu passei 10 anos estudando no Recife, né? Comecei em 2010, terminei em 2019. E eu dizia muito à minha mãe, assim, não, eu queria um apartamento para morar lá no Recife, talvez dividir com algum amigo, alguma coisa assim. E ela ficava dizendo, meu filho, você pensa que a vida é malhação, que é uma festa, que é simplesmente juntar um pessoal, vai morar e não tem nenhum tipo de preocupação? E aquilo me incomodava muito, mas depois eu fui envelhecendo e fui percebendo que, de fato, ela estava certa, que as coisas não eram necessariamente tão fáceis, entende? E aí, um dos meninos que estava lá no projeto, em um determinado momento, ele foi embora. Ele saiu do sul, de São Pietro Vernozzo, foi para Milão, porque ele ia encontrar outros paquistaneses, iam dividir um apartamento, e lá ele via como resolvia isso do emprego, uma coisa muito repentina. E só me veio à mente a minha mãe dizendo, né, isso de, poxa, tá achando que a vida é fácil, que é uma festa, que as coisas se arrumam assim tão rápido? E qual é a diferença do meu pensamento, quando eu tinha a idade dele, para o pensamento dele? Nenhum, entende? Então, isso me ajudou muito a quebrar essa ideia, né, o rótulo do refugiado, ilegal, imigrante, né?
são pessoas como nós, como os nossos antepassados, que também migraram, né, ao longo da história. Então, Vítimas de guerra, vítimas de conflitos, inclusive conflitos provocados por países europeus. exato, exato. Tragédia, cara. Quem conhece isso fica revoltado. É engraçado, chega a ser engraçado de tão assustador, né? Porque você olha assim, poxa, nós estamos querendo entrar no seu país. Ah, não, você não pode entrar aqui. Poxa, mas eu estou querendo ir para aí porque você tornou o meu país impossível de residir ao longo de séculos. Então, assim, é assustador. Então, eu terminei esse trabalho com eles, e aí eu tinha uma semana de intervalo entre entre o término desse trabalho e o trabalho que eu ia começar na Turquia. Então eu disse assim, poxa, eu vou aproveitar para ser turista, né? Então eu vou para Florença, depois eu vou para Roma. De Roma eu pego meu voo e parto para a Turquia. Eu saí de Bari no dia 9 de março. No dia 10 de março saiu o decreto do lockdown na Itália. Então eu estava em Florença trancado. Passou um tempo, né? Poxa, consegui ainda conhecer a cidade. Florença é uma cidade maravilhosa, assim. Lógico, eu não pude entrar nos museus, mas só pelas fachadas, assim, você já fica meio assustado com a magnitude daquilo tudo. E aí eu disse, poxa, eu tenho um voo partindo de Roma, né? Então eu vou para Roma, vou conseguir ver pelo menos de fora o Coliseu, e aí vou para a Turquia para fazer o meu projeto lá. Cancelaram meu voo partindo de Roma. Então eu tive que comprar uma nova passagem saindo de Nápoles, tive que fazer todo um contorcionismo com datas e horários e tal. E aí eu fiz uma viagem muito tensa num trem, as paradas de trem todas vazias, porque naquele momento a Itália tinha percebido que tinha feito besteira. E ó, eu tô falando do dia 12 de março, que foi quando eu saí de Florença. No dia 12 de março, a Itália percebeu que tinha extrapolado e que tinha que fechar tudo, porque senão a tragédia ia ser maior do que acabou sendo. E isso não foi suficiente para abrir os olhos do governo brasileiro, né? Para quem entrou agora, Maurício, segura aí um pouco, ele está falando do percurso que ele percorreu, que ele fez na Europa até chegar na Sérvia. Né? Ele falou de Turquia, aí está falando da Itália, e está falando também desse percurso, convivendo com o novo cenário da Covid-19, que impactou o planeta inteiro. Nesse momento, em março, na Itália, Lula Ribeiro, artista plástico, historiador, está colocando aí, para abrirmos possibilidade para jovens, seria importante que colocássemos o nome em ONG. Eu acho que o nome das ONGs. Eu acho que ele está te pedindo para colocar o nome das ONGs. Sim. Eu tinha comentado sobre a IESEC, né? Tem gente que nem sabe, né? Lula Ribeiro, na época em que ele trabalhava com o Padre Geraldo, ele chegou a visitar a Europa. Pela Europa, sim. Engano, foi a Itália. Né? Olha, antes de passar para você, acabou de entrar Herivelto Borges, Walter e um professor da Federal que mora em Lyon, na França, o professor Raul Manhã de Castro, que é parente, primo do grande cientista Josué de Castro. Um abraço para ele. E é tarde na França, ele já deveria estar dormindo. Ele dorme cedo, mas a palavra é tua, vai lá. Então, a partir daí eu consegui chegar em Nápoles, né, numa sexta-feira 13, e eu fiz a minha viagem para a Turquia. Não sou supersticioso, mas esse dia, de fato, fez valer a data, porque quando eu estava... Eu fiz Nápoles, Paris, Istambul. Faltava meia hora para embarcar, eu já estava, de fato, no portão de embarque, partindo para Istambul, quando eu recebi uma mensagem dizendo que meu projeto na Turquia tinha sido cancelado. Então, eu não ia mais dar as aulas sobre direitos humanos na Turquia. E aí eu fiquei perdido, porque sem um projeto eu também não teria hospedagem, né? Então, foi aí que eu precisei mudar a forma de viagem, mais uma vez, porque desde o princípio eu tinha planejado fazer, como eu falei, Itália e Turquia nesse sistema, e o restante da Europa eu planejava trabalhar no sistema que chamam
work exchange, que é uma troca de trabalho, né? Que é o que eu estou vivendo aqui na Sérvia. Então, eu entrei em um aplicativo, enfim, uma plataforma chamada Workaway, e aí eu comecei a procurar lugares na Turquia onde eu pudesse ficar sem precisar pagar a minha hospedagem, né? Teoricamente, eu trabalharia em troca da minha acomodação. E aí eu encontrei uma pousada, um hostel, que estava precisando de ajuda. Fui para lá e passei a minha quarentena em Istambul, no centro de Istambul, pertinho da Basílica de Santa Sofia, né, da Hagia Sophia, que agora recentemente foi convertida novamente em mesquita, é um vai e vem eterno. E aí eu consegui me alocar por lá, ajudava na manutenção do hostel, né, fazia a parte de limpeza, fazia check-in, mas como estava tudo fechado, basicamente esperava o tempo passar por lá. Em troca, eu recebia a minha acomodação de graça. Então, passei no Turquia esse período mais central da quarentena. A Turquia estava lidando com quarentena de um jeito diferente. Eles tentaram colocar em prática mais ou menos o que se falava desse isolamento vertical, né? Eles deixavam os jovens e os idosos ficavam isolados o tempo todo, o pessoal dessa faixa do meio não saía nos finais de semana, tinham horários para tudo, etc. E o governo turco disse que funcionou. O problema é quanta credibilidade a gente pode dar para o governo de Erdogan, né? A Turquia não é exatamente o maior exemplo do mundo de transparência no que diz respeito à imprensa e à política de maneira geral. Então, existem alguns questionamentos quanto à veracidade desses dados que foram passados, né? Mas, enfim, eu fiquei lá do meio de março até o dia 6 de julho, que foi quando eu vim aqui para a Sérvia. Nesse meio tempo, eu tentei sair da Turquia para a Bulgária, né? Eles são vizinhos, fazem fronteira, seria a minha entrada de volta na Europa, e foi aí que eu fui barrado, né? Apresentei o meu passaporte, fui levado para uma sala, o representante militar disse que os brasileiros não estavam autorizados a entrar no espaço da União Europeia. Eu ganhei um papel que é maravilhoso, assim, dizendo que eu tinha sido rejeitado por ser considerado uma ameaça às políticas públicas, saúde pública e políticas internas da União Europeia, né? Então, voltei para casa. Isso quer dizer que se você fosse presidente do Brasil aí, você teria sido preso. Nossa! Eu acho que merecidamente, inclusive, se fosse presidente do Brasil. Então, assim, eu voltei para a Turquia muito frustrado por ter sido barrado na Bulgária, e aí eu comecei a procurar uma maneira de sair do hostel porque eu já estava saturado, né? E eu entrei em contato com a embaixada, e com o consulado, na verdade, e recebi uma mensagem dizendo assim, a gente não sabe quanto tempo tu vai poder ficar aqui ainda, porque sempre que brasileiro quando vai para país estrangeiro, por exemplo, não é necessário visto para brasileiro para entrar na União Europeia, nem na Sérvia, nem na Turquia. Mas, enquanto turistas, a gente pode passar apenas 90 dias dentro daquele território. Mais do que isso, é o considerado overstay, e aí você pode ser obrigado a pagar uma multa ou até mesmo ser deportado, né? E aí o consulado disse, a gente não sabe, esse período tinha sido suspenso por causa do Covid, não tem como brasileiro voltar para casa, mas a qualquer momento o pessoal pode dizer, não, tu vais ter que pagar pelo período que passasse a mais, por exemplo. E eu disse, não posso arriscar, eu vou ter que ir embora. E aí comecei a procurar todas as alternativas que eu tinha em meu alcance, e aí o país que estava de portas abertas para todo mundo, até mesmo para brasileiros, era a Sérvia. Então, eu comecei a procurar lugares onde eu podia ficar na Sérvia, e foi aí que eu encontrei esse lugar no qual eu estou agora. Vamos lá. Eu estou vivendo hoje uma coisa completamente diferente de tudo aquilo que eu imaginei que ia viver na minha vida. Eu estou morando, Luiz, no meio de uma floresta, né, no Parque Nacional de Fruška que fica a 15 quilômetros de Novi Sad, que é a segunda maior cidade da Sérvia. Eu estou a 1h30, mais ou menos, de Belgrado. De Belgrado. Que é a capital da... Que é a capital da Sérvia, né?
o meu quarto hoje é uma tenda com uma barraca, né, com o colchão inflável. Minha mãe quase teve um infarto quando viu isso. Mas, assim, o projeto aqui é o seguinte, e foi o que me ganhou de cara, né? Quando eu vi esse projeto, enviei a mensagem, eles me aceitaram. E a embaixada da Sérvia no Brasil disse que eu podia ir. Eu arrumei minhas coisas e vim embora para cá sem pensar duas vezes. Que O que é que massa, está cara. acontecendo aqui? No meio dessa floresta, essa família, né, decidiu estabelecer um local construído com consciência ambiental. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa de consumir muita carne, por exemplo. Hoje eu estou Uhum. vivendo numa dieta vegana. Não vou ser o pastor da conversão do veganismo e sair dizendo que todo mundo deveria entrar nessa onda, mas assim, particularmente não estou sentindo falta de comer carne, estou me alimentando muito bem, estou convivendo com mais outros 9 voluntários e essa família, e basicamente aqui a gente faz construção, né? A gente constrói num sistema ecologicamente sustentável. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente está construindo lá embaixo, né, na descida de um morro que tem aqui, é um banheiro que faz compostagem. Então, todos os dejetos que são utilizados ali são reaproveitados para a fermentação da horta que tem. Toda a alimentação que a Legal. gente tem aqui, além de vegana, ela é orgânica. Existe reaproveitamento da água da chuva, a água dos chuveiros também é reutilizada para fazer para aguar os jardins, etc. Então, assim, é algo realmente pensado numa pegada muito sustentável assim, está sendo um prazer enorme fazer parte disso tudo, fazer parte dessa construção. Uhum. E para Maurício, além disso, olha, só segura um pouco aí, toma um gole de água, porque vê só, certo? Marinha Leão tá mandando para mim um recado no WhatsApp, eu não posso parar aqui para atendê-la. Aí eu quero diretamente, ela e a filha estão me escutando agora. Eu quero dizer para ela o seguinte: Marinha, fica tranquila, Marinha é a nossa próxima convidada depois de você, e ela vai falar sobre o grande Tobias Barreto, né, e o legado Tobias Barreto durante a sua passagem pelo município de Escada. Então, eu quero tranquilizar não só as pessoas que foram convidadas para a live do Marinha Leão, como também tranquilizar a gente, quando der 16 horas, a gente, o próprio Instagram fecha, porque dá uma hora, ele interrompe, essa live ficará salva, para quem quiser depois rever tudo com calma, inclusive nosso grande amigo Maurício. E depois disso, a gente vai ter uns 10 minutos para respirar e eu vou conversar com Marinha Leão e preparar a entrada dela na segunda live. Então, se ela estiver me escutando aí, Marinha, fica tranquila. Agora, Maurício, você está falando agora da Sérvia. Eu acho que tem muita gente querendo saber. Ela já respondeu tudo bem. Tudo bem, já respondeu. Eu sei que muita gente está querendo saber aspectos alimentares dos sérvios, da cultura, de como eles se vestem, de como é que eles tratam os brasileiros. Então aproveita nesses teus comentários, faz uma feijoada, certo, mistura tudo, porque o comentário por aqui é de que a Sérvia é como se fosse o Brasil na Europa. Mas aí eu vou passar para você. Eu fiquei positivamente surpreso com a hospitalidade. É engraçado, toda vez que eu viajo acontece alguma coisa muito estranha, né? Eu cheguei aqui na Sérvia, tava com o meu mochilão, despachei ele, mas aí quando chegou na esteira tinha um idêntico, e o dono confundiu, então levou o meu pensando que era o dele, enfim, trocou as bagagens. E aí eu fui falar com o representante da companhia aérea para explicar a situação, e aí quando eu mostrei para ele, eu expliquei, ó, alguém pegou, tal, não sei o quê, ele olhou assim, idiota, com certeza estava drogado. Eu olhei para ele, eu não esperava esse tipo de reação vindo de um funcionário da companhia aérea, né? O cara brincando como se fosse... Era um comentário que um amigo meu poderia ter feito, entende? Eu estranhei, porque normalmente o europeu ele é um pouco mais afastado. Mas, assim, todas as interações que eu tive com o pessoal por aqui foram de um calor, sabe? Que realmente destoa um pouco de tudo que eu estava acostumado a ver. A gente falou sobre Belgrado antes, né?
acho que quem está um pouco mais atenado no noticiário internacional viu que Belgrado, umas semanas atrás, estava tendo uma série de revoltas, eles protestaram bastante. Verdade, verdade. Acontece que aparentemente o governo sérvio não agrada a, a maioria da população. E aí o presidente tentou impor um lockdown novamente aqui, um fechamento nos finais de semana, e o pessoal se utilizou da revolta um pouco naquela de, tudo que ele oferece é ruim, então vou me opor mesmo sem filtro. Então ele tentou colocar um fechamento e o pessoal se opôs diametralmente a isso, e eu tive em Belgrado no final de semana passado, o pessoal sem máscara na rua, a situação é um pouco preocupante, né? A Sérvia esteve na lista verde da União Europeia, os sérvios podiam entrar na União Europeia, mas agora, Uhum. no dia 15, a União Europeia lançou uma nova lista retirando Sérvia e retirando Montenegro dessa. Aqui foi um pouco dessa noção da divisão dessa área, né, da antiga Iugoslávia, dessa área dos Balcãs e tal, porque era um país só que comportava uma série de países que hoje a gente tem, né, Bósnia-Herzegovina, Montenegro, tudo isso era Macedônia, tudo isso. Macedônia. Uhum. 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 Maurício, Sandra Cavalcante está reclamando aí do som. Parece que está partindo um pouco o áudio, está com uma certa dificuldade. Mas eu acho que eles estão me escutando bem. Então, eu vou aproveitar para dizer o seguinte: olha, faltam 5 minutinhos para a gente fechar. Eu estou partindo um pouco, mas estou te ouvindo. Eu quero aproveitar para agradecer imensamente. Enquanto ele está corrigindo lá o áudio, ele vai dar uma olhada lá, mas nós já estamos, de fato, chegando ao final. Nós tivemos aqui presentes também nessa live o professor Ricardo Jorge. Ele é mestre em História, é da Academia Capense de Letras. Então, foi um evento bastante prestigiado por esse trabalho, Mauricinho, que você faz, que é um trabalho voluntário, um trabalho bonito, que você aprende, mas também você leva o Brasil. E eu aproveito, né, para preparar as pessoas que daqui a 10 minutinhos, após o encerramento dessa live, a gente retorna com Marinha Leão, viajando no tempo e na história. Então, eu devolvo a palavra para Mauricinho para que ele faça as considerações de peça e, com certeza, daqui a que retorna ao Brasil, a gente vai ter outros encontros, se ele assim permitir, se Deus quiser. Vai lá, Maurício. Tá entrando um áudio de fora aí. Só um segundo.
Fechou agora? É porque tem um pessoal fazendo, right? Do projeto, mas tu me ouviu aí, não? Agora sim, agora sim. Pronto, ótimo. Então, acho que, como encerramento, Luiz, eu acho que o que me vem à mente é, foi uma exposição que eu vi em Córdoba, na Argentina, né? Todo mundo deve conhecer, no iPhone eles têm a funcionalidade da Siri, que é um assistente digital, né? E nessa Sim. exposição tinha um quadro que dizia que a pessoa perguntava assim para Siri, Siri, qual o sentido da vida? E ela respondia, isso eu não posso te dizer, mas se você me der tempo, eu posso escrever uma peça de teatro realmente longa, na qual nada de interessante acontece. E eu fiquei refletindo muito sobre isso, né, por algum tempo, e eu percebi que, no fim das contas, Luiz, a gente tem duas certezas na vida, né? Em algum momento a gente nasceu, em algum momento a gente vai morrer. Então, esses são os dois pontos, e tudo que acontece no meio depende da gente. Então, assim, cabe a cada um de nós fazer a nossa própria peça de teatro. Ela pode ser uma peça de teatro realmente longa, na qual nada de interessante acontece, ou então ela pode ser uma história muito legal, que lá no final você vai olhar para trás e dizer, poxa, como foi bom fazer parte dela, entende? Então, assim, a partir do momento que eu me dispus a encarar essa viagem, encarar essa aventura, mesmo com esses contratempos do Covid, eu me dispus a escrever uma história. E até agora ela não está completa, ainda vai demorar não sei mais quanto tempo até fechar esse capítulo, mas de agora eu já consigo olhar alguns momentos muito engrandecedores, alguns momentos muito engraçados, alguns um pouco assustadores, mas com certeza foram momentos que fizeram com que eu me tornasse aquela pessoa um pouco mais madura que eu buscava quando eu estava organizando essa viagem para cá. Maravilha. Eu só quero que você prometa para as pessoas que estão cobrando uma segunda live que a gente depois vai combinar, porque faltou muita coisa, cara. Sim. A gente não conseguiu bater a pauta inteira, mas, poxa, com certeza, Luiz, pode me chamar a qualquer momento, eu estou inteiramente aqui à disposição. Tá bom. É um tema super interessante e que eu sinto prazer enorme de compartilhar, de conversar a respeito. Obrigado, Viu? cara. Cuida da saúde, tá? Sim. Para o pessoal que estava assustado, bateu febre, perdi paladar, estava com dor no corpo. Talvez tenha sido Covid, talvez não testei. Mas, assim, já estou bem melhor. Usando máscara sempre que saio daqui. Mas estou saudável, estou bem. Então valeu. Meu irmão, fica com Deus. Um abraço Valeu, forte. Luiz. Até breve. Tchau. Um belíssimo trabalho. E daqui a pouquinho, daqui a 10 minutinhos, a gente entra com Marinha Leão. Cheiro no coração, Certo, cara. Luiz. Valeu. Um abraço, tchau.